Vamos orar então? Aponte a sua mão para cá, abençoando a vida da Luciane, abençoando aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Obrigada, Jesus, pela vida da Lu. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito na vida dela, da sua família. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, pelo ministério do Departamento das Mulheres, Pai. Obrigada porque nós podemos estar aqui e porque ela também disse um sim um dia e que tudo isso veio a surgir e melhorar e tantas coisas o Senhor foi fazendo por meio do Seu sim, ó Deus. Obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada pelo louvor, obrigada, Pai, pela nossa vida, pelo fôlego de vida, obrigada pela saúde, obrigada pela comida, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Senhor, agora fala conosco, aquieta o nosso coração, torna os nossos ouvidos e os nossos pensamentos sensíveis a Ti, Pai. Que a luz seja a boca do Senhor nessa manhã, Pai. E obrigada por essa maravilhosa mensagem, porque a mensagem é do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Então não foi, né? O projetor hoje vai ser sem entretenimento, né? Sem emoção. Vocês vão ter que se concentrar, hein? É como nas antigas, então, né? Não tem entretenimento aqui atrás, não tem figurinha, não tem nada passando, nada, nem letrinha, nada de nada. Vocês não tem que anotar. Trouxeram material para anotar? Então tem que usar, é na moda antiga hoje, certo? Se você não tem material de anotação, nós temos para vender lá atrás, tá? A gente não fez de propósito para poder vender o material, ok? Mas já que veio a calhar, né? Nós temos ali um caderno de anotação à venda que a gente esteve nos últimos congressos distribuindo para as mulheres, né? Então, se você não tem um caderninho de anotação, tem um para salvar lá atrás, ok? Até canetas tem disponíveis. Então, queridos, que bom poder estar aqui nessa manhã, trazendo e ministrando a palavra do Senhor. Hoje, conforme vocês viram na programação, nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios 31, que já ontem, né, a Sônia nos introduziu aí um pouco no assunto dela. E eu já vi as reações de vocês com essa mulher. Achei bem preconceituoso da parte de vocês. Ai. Então, mulheres segundo o coração de Deus. Essa é a temática do nosso evento para essa vez, do retiro, daquilo que Deus colocou no nosso coração. E ao pensar isso, eu imagino que você se pergunte, o que significa ter um coração segundo a vontade de Deus? O que vem na sua mente quando você pensa nisso? Eu queria ouvir de vocês. O que vem na mente de vocês ter um coração segundo Deus? Sábio, obediente, amar, fidelidade, dependência, bondade. Como? Conhecer a Deus. Perseverante, amor, intimidade, humildade. Nossa, quantas coisas, né? Viver a vontade dele. E o fato é que nós vemos essas coisas aqui neste mundo também, né? Através da vida de pessoas, através da criação do Senhor, nós vemos. Mas porque isso reflete o que nós chamamos de o belo de Deus. Aquilo que é próprio do Senhor. A sua beleza refletida na criação, a sua beleza na nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, diz as Escrituras lá em Gênesis. E se assim somos, então refletimos aquilo que é do próprio Deus. Não vem de nós, é característica dele em nós, certo? Não é porque você é bom o suficiente para isso, ou humilde o suficiente para isso, mas é refletido do próprio Deus em nós. É dele, totalmente características do Senhor, né? Dadas a nós. E que bom que o Senhor nos deu essas características e podemos usufruir delas. E hoje nós somos rodeadas por muita informação, não é? Muita informação. Quer seja na internet, livros, o que seja, é muita informação que chega a nós. Da forma como você deve cozinhar, se vestir, qual é a paleta de cor da vez, qual é a cor da Pantone deste ano, sei lá, se é assim que se fala, mas acho que é. Porque ano passado era marrom, esse ano parece que vai ser branco, esse ano vai estar todo mundo de branco.
né? Até o final do ano você não vai mais ver outra cor de roupa, é só branco. O ano passado era só marrom. E aí, acho que o pessoal que trabalha com moda aqui, né, sabe que é meio assim, né? E aí, vamos esperar que o ano que vem seja um pouquinho mais colorido, porque o guarda-roupa tá ficando meio monótono, né? Tudo branco e marrom. Eu ainda brinquei dizendo que a gente não combinou, mas nos últimos 2 eventos de família, que foi o Natal e o aniversário do meu sobrinho, quando nós chegamos lá, todo mundo com essas cores assim, sabe? Tá, essas corzinhas, né? Aí marronzinho, aí begezinho, tá, todo mundo, né? E nós não combinamos, e parecia que nós éramos né? Era o evento que tava todo mundo na paleta, né? Mas não era, né? Então nós vemos já o quanto a influência dessas coisas, elas vêm sobre nós, mesmo sem a gente querer, entende? Porque está ali e nos afeta. Então, assim, viver o dia com a intencionalidade no Senhor é justamente perceber que tudo o que me rodeia, sim, influencia o que eu vivo. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, certo? Influencia a forma como eu vivo. Não pensem, queridos, que é só mais um videozinho aqui no WhatsApp, ou só uma música boba que eu deixei tocar ali no rádio, né? Elas influenciam, assim, a forma como vivemos. Isso fica muito claro num simples festejo de família, e você vê que tá todo mundo com a mesma roupa quase, né? Sem combinar. Então é assim. E aí você olha onde você vai e tem ali o modelo de uma mulher bem-sucedida ou uma mulher dona de casa perfeita, né? Pois ela usa avental para cozinhar, porque não usar avental iria sujar sua roupa. Quem é que usa avental para cozinhar? Olha só, metade das mulheres, a outra metade está fora, né? A outra metade já está fora do esquema. Vocês estão sujando a roupa. Ou não cozinham, né? Não, brincadeira à parte, eu também não ponho avental para cozinhar. Ui, eu mexi no microfone. Eu também não ponho avental para cozinhar, né? Então não adianta. Ele tá sempre pendurado atrás da porta e eu nunca visto ele. Mas daí eu reclamo do meu marido quando ele cozinha e digo para ele: veja só, essa camiseta cheia de gordura, devias pôr um avental para cozinhar, né? Então é assim, certo? E aí a gente vê ali aquele modelo, né, da mulher padrão. Ela deveria fazer assim, se portar de tal forma, fazer assim com a mesa, fazer isso e aquilo. Ela precisa tratar o seu marido de tal forma, os filhos da outra. E tudo isso nós vamos tentando acolher, né? E aí a gente corre atrás para ser assim, e assim, e assim. Aí você lê mais um livro novo, e você tenta fazer mais um curso, e tudo. E no fim você já está esgotada tentando ser essa pessoa modelo. Isso nós estamos falando aqui indiferente da idade que temos, tá? Talvez você está correndo atrás para ser a melhor vovó possível, né? Ou a idosa mais fitness de todas, né? A que consegue ainda aos 80 anos fazer escalada e não sei o quê, porque você viu que teve uma senhora de, sei lá, 90 anos que desceu aquela torre do Beto Carreiro ali em Santa Catarina, né? Despencou daquele negócio lá, que eu nem olho aquele treco direito. E aquela senhora foi, todo mundo, e você pensou, nossa, quando eu for idosa eu quero ser que nem ela, né? Então assim... eu já esqueci, né? Eu não vou nem agora, que sás idosa, né? Mas nem nunca, não me pegam nessa, né? Então assim, é isso. E aí você vai tentando equilibrar todos esses pratos e não... Eu acho assim, não existe uma mulher que não diga, quando você pergunta como ela está... E aí ela começa a enumerar uma lista de coisas, né, de como ela está. Porque, claro, nós temos essa facilidade de conversar e expor a nossa vida umas outras, né? Não somos tão fechadas para isso, mesmo as mais, talvez, aqui quietinhas, e tudo acabam expondo para alguém quando pergunta, né? Mas aí quando você vai expondo ali, geralmente tem o quê? Um rol de atividades que aconteceram ao longo daquela semana que você começa a colocar para aquela pessoa. Então, ontem aconteceu tal coisa, e isso e aquilo, e meu chapéu, e não sei o que, blá, blá. Né? Então a gente tem sim vários pratos que vai equilibrando aí ao longo do dia, né? E aí nós nos perguntamos, o que nós fazemos com o nosso tempo? Essa semana o nosso Samuel pequenininho, ele tem 6 anos, né? Eu tenho 3 filhos, então, para quem ainda não me conhece, né? A Ana, que tem 14 anos agora já, né? E está por aí, a Ana já tem 14 anos. Não, eu não tive uma filha aos 12, tá? Pode parecer, mas não. Não foi.
tá? Então, assim, não foi aos 12 anos que eu fiquei grávida. Mas ela tem 14 anos, minha filha, já. E aí tem o Isaac, que tem 10 anos e tá lá no retiro de crianças. E o Samuel também tá lá no retiro de crianças. É o primeiro ano dele no retiro e estava extremamente empolgado. Meu marido também tá lá servindo essa semana como tio, né, de quarto. Ele disse, você tá perfeito, ele come sozinho, não precisa implorar para comer. Ele tá fazendo tudo sozinho, tá? Tá bem tranquilo, diferente da nossa casa, tá ótimo aqui. Tá dando tudo bem certo, ele disse, né? E aí o Samuel é o cara que interroga as coisas, então ele sentado ali na mesa, olhou para nós essa semana e falou, mãe, porque ele já perguntou isso em relação ao céu, ele já tinha perguntado o que nunca morre, e daí a gente falou que era Deus. Daí ele olhou para nós então, essa semana e falou assim, fora Deus. Aí ele disse, quem nunca morre? Daí o meu marido falou, o tempo. Ele disse, porque o tempo está nas mãos de Deus. Ele disse, ele não para, ele não morre, a não ser o dia que o Senhor quiser pará-lo. Mas o tempo, ele não para. E que nós temos feito com este tempo que o Senhor tem nos dado? Né? Com essa bênção que ele tem nos dado, que é o tempo de estar com ele. Como temos gerenciado esses nossos dias tão preciosos que o Senhor tem nos dado aqui e aproveitado dele. Né? Como nós podemos de forma intencional discipular o nosso coração, queridas. Nós precisamos ter o nosso coração discipulado para então poder discipular outros. Precisamos estar nós primeiramente diante desse Deus, deixando ser moldada por ele, ser discípula dele, sermos mulheres segundo o seu coração. E onde isso vai acontecer? Não vai acontecer em coisas tão extraordinárias assim, né? Não vai acontecer, talvez, lá na vida daquela mulher que você está vendo lá e gostaria de ser parecida com ela. Mas vai acontecer na sua vida, lá no seu ordinário, nas coisas mais comuns do dia a dia, certo? Ali o Senhor te encontra, em todas elas. E esse é o nosso Deus, ele faz coisas incríveis mesmo. Sobre esse dia, ainda hoje, a Juliana, a missionária, eu vi ela já está por aqui, né? Ju está ali no meio, né? Vai estar conosco hoje. Então, essas coisas que eu digo, né? Eu ainda testemunhei para o pessoal aqui, eu disse, Deus faz coisas tão extraordinárias, que a Ju mora lá na África e eu aqui no Brasil e a gente foi se conhecer, né? E estamos num ministério juntas e servimos juntas nesse ministério e nem nos conhecíamos antes. E porque aqui eu orava no Brasil por algo, Deus, eu tenho mulheres que têm clamado, Deus, por algo dentro do nosso ministério da Melk, e eu não sei como começar ele. Aí ele disse, tá bom, beleza, vou mandar aquela mulher lá da África entrar em contato contigo essa semana. E foi isso que ele fez. Aí ela me mandou um WhatsApp e disse, olha, nós temos tal e tal projeto, você gostaria de fazer parte desse ministério? Eu disse, Senhor, eram as orações. Né? Então ali no meu comum, no dia a dia, Deus age. E nós vamos ver isso na vida da mulher de Provérbios 31. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, lá em Provérbios 31, certo? Vamos lá, hoje é na moda antiga, tem que usar a Bíblia, tá? Mas pode usar o do celular também, se você não trouxe ela de papelzinho, né? Pode usar a do celular também. Inclusive, queridas, se tiver alguém aqui no nosso meio que não tem uma Bíblia, fala conosco, certo? Nós podemos estar lhe dando uma Bíblia. Nós temos Bíblias ali atrás, nós podemos estar dando para você, caso você não tenha, tá bom? Então, Provérbios 31, vamos lá. Nós vamos ler do versículo 10 até o 31, tá? É um pouquinho longo, acompanhem aí. Então, Provérbios 31, 10 ao 31. Vamos lá. E aí você talvez já se perguntou se essa mulher existe, né? Ou se você não conhece esse texto bíblico, pasme agora. Não. Agora fique atenta para ver se você acha que ela existe ou não, tá? Então vamos lá. Provérbios 31, do 10 ao 31. Vamos ler assim. Na minha versão, tá? É a versão, nova versão internacional, eu vou ler nessa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida.
escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, ela planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme os seus familiares, eles não temem quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Ela faz cobertas para suas camas e veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E aí? Vocês acham que essa mulher existe? Não, mas por quê? Né? O que chamou a vocês a atenção aqui? Qual foi o versículo que talvez você diga: nossa, isso aqui me chamou a atenção em relação a essa mulher? Alguém gostaria de dizer aí? A força da dignidade são os seus vestidos. E quanto ao seu dia de manhã, não tem preocupações. Não tem preocupações quanto ao dia de amanhã. Sorri diante do futuro, diz algumas Bíblias, né? Não é preguiçosa. Ela nunca faz mal. Ela nunca faz mal. Só o bem. O reconhecimento dos filhos e do esposo. Ela cuida de si, cuida dos outros, faz roupas para os seus, né? Que não se cuidam, cuidam só dos outros. Seja ali quem ainda fala com sabedoria. Sabedoria. Me chamou a atenção que ela, no seu trabalho, ela compra uma terra. E na época as mulheres, eu achava que ela só ficava em casa. Exato. É interessante perceber que eles colocam ela numa posição de alguém que faz mercado, né? Ela compra, vende, faz negócios e tudo, algo que não era próprio de uma mulher naquela época. Planta uma vinha. Na verdade, é o conceito da mãe, né? É, já vamos ver isso. Elas olham para os outros, exato, não só para os da sua casa, mas ela olha ainda para os de fora da sua casa. Por causa dela, né? Ele é reconhecido na cidade pela mulher que tem. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Oi? Ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. Perfeito, queridas. Já deu para a gente ter aqui um bom panorama de quem é esta mulher. Agora vamos ver se ela existe de fato, né? Eu disse para o meu marido assim, ó, só não sou essa mulher porque me faltam as servas que está escrito aqui. Né? Senão eu era. Entendeu? Mas olha, como não? Era só isso que me faltava, as servas. Isso é muito importante aqui nesse texto, vocês não perceberam isso? Ela tinha ajuda? Ora, bolas.
Então é só por isso, gente. É só por isso aí, hein? A Mari aqui como filha diz que as servas são as filhas, né? A minha filha não pode nem falar isso, ela já serviu agora, já saiu para servir, né? Para cuidar. Exatamente, é isso. Mas aquilo que a irmã disse aqui na frente, a Rose, é fato. É óbvio que isso aqui, queridas, se vocês lerem os versículos anteriores, vocês vão ver que são conselhos da mãe do rei para seu filho de como deveria ser a esposa dele. Quem não quer uma nora dessas? Mas toda sogra quer uma nora dessa. Eu também quero uma dessa um dia, né? Então, assim, são os conselhos da mãe do rei para ele, né? E se vocês olharem no original, lá no hebraico, a forma que está escrito esse texto, ele é um acróstico muito bonito. Ele tem todas as letras do alfabeto hebraico. Começa lá do Aleph, Bet e vai indo, certo? Então ele é muito bonito, assim, e escrito dessa forma bem poética, digamos assim. Por isso ele até soa meio poético também no português, a forma como ele é colocado, né? E aí nós temos aquilo que vocês falaram, o marido confia nela, trabalha de bom grado para sua família, também ajuda com o sustento dos outros, né? Organiza a casa, sabe fazer negócios e aí ajuda o próximo, tem compaixão. O seu marido é reconhecido pela mulher que tem. E nós queremos olhar alguns desses versículos. O marido confia nela, o versículo 11, certo? O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Como vocês perceberam, ela era uma mulher de negócios. Algo que não era comum, de fato, para as mulheres naquela época. Mas é interessante que a Bíblia não nos diz que cuidar das finanças da casa depende de uma questão de sexualidade. Então, tipo assim, é feminino ou masculino. Não é isso, tá? O que a Bíblia nos diz é que nós temos que ter sabedoria no administrar as nossas finanças. Sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado, tá? Então, assim, queridas, algo que eu queria dizer para vocês aqui é que se é você que sabe cuidar bem das finanças da casa e o seu marido põe os pés pelas mãos com a questão financeira, então administre, por favor. Eu sei que, infelizmente, às vezes no nosso meio cristão, a gente tem muito essa coisa do homem como sacerdote do lar, o cabeça da casa, e acaba que, infelizmente, tem homens que não sabem lidar com as finanças. E aí põe tudo a perder também aquilo que a família tem. Então, há momentos em que a gente precisa, nós mulheres, talvez administrarmos isso, e ele correr atrás, talvez, de aprender a fazer isso também. Assim como nós podemos aprender, talvez você viva já sozinha agora e tenha que saber administrar suas finanças sozinhas. Principalmente quando a gente já é aposentada, o que mais não falta é crédito para aposentado, né? Batendo na porta todo dia para você fazer um financiamento com a sua aposentadoria. E aí toda a sua aposentadoria se vai em financiamentos, queridas. Então cuidem, sejam boas mordomas aí daquilo que o Senhor tem dado para vocês. Porque senão haverão dias muito difíceis sobre a sua casa. E talvez você já viveu esses dias muito difíceis, né? Eu posso dizer isso de experiência do nosso próprio lar. Durante os primeiros anos de casamento foi sempre meio caótico, porque o Alex não sabia administrar bem as finanças. A gente até brincou ontem dizendo que, porque ele é professor de teologia sistemática, o que a gente chama dentro da teologia. Mas o meu marido, ele não é sistemático. Entende? Ele só é professor de teologia sistemática, mas ele não é uma pessoa sistemática, né? A pessoa sistemática sou eu. Então, assim, isso nós precisamos reconhecer dentro dos relacionamentos para que possamos viver bem. E aí, se a gente olhar assim, pensar num casal aqui, né, como essa figura aqui dessa mulher, lógico que ela é só um relato, né, mas ele talvez sabia que a sua mulher fazia isso com mais sabedoria do que ele, ao lidar com essas finanças. Então chegou o momento em que eu precisei administrar as finanças da nossa casa e fiz isso por muitos anos.
E aí, na época que a gente morava lá na Alemanha e tudo, sempre eu que administrei. No momento que a gente voltou para o Brasil, eu assumi também mais funções, né, em relação ao ministério aqui no Brasil e tudo mais. Eu disse para o Alex, agora você já está bem ensinado, né? Foram aí longos anos que eu lhe ensinei, agora é sua vez, né? De administrar as finanças. E agora, nesses últimos, então, 9 anos, ele tem administrado as finanças dentro da nossa casa, certo? Mas a gente precisa ter essa sabedoria. E isso vem do Senhor, certo? Esse cuidar e administrar bem daquilo que o Senhor tem nos dado. Depois nós vimos ali no versículo 25, que foi citado por vocês também, que ela reveste-se de força e dignidade, sorri para o futuro, né? Ou ainda não tem preocupações quanto ao dia de amanhã. Essa palavra nós vemos ali. Como ela pode ser assim? Como ela faz isso? Né? Esse vestida de força e dignidade não é uma força agressiva, não é uma força de gritaria, não é uma força porque ela faz tudo atropelando os outros, certo? Não é isso que nós vemos na palavra do Senhor como uma mulher sábia. Ela é uma força de alguém que reconhece também as suas vulnerabilidades. Apesar de quando nós lermos parecer uma super mulher e tal, mas eu creio sim que ela estava cansada no seu final de dia. Eu creio sim que tinha momentos em que ela estava entristecida porque teve a serva lá que não fez talvez o que ela tinha pedido para fazer. Ou foi fechar um negócio e não deu certo. Teve que desfazer aquele negócio e começar tudo de novo. Sim, isso com certeza aconteceu também na vida dela, só não está aqui relatado, certo? Ela não foi em todo o tempo assim e nem tem como ser, certo? Então essa força da qual ela se veste vem do próprio Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 9 e 10. Ali o apóstolo Paulo escreve assim, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que ele é forte. Quando eu sou fraco, é que ele é forte. Essa palavra o apóstolo escreve após ter tido uma visão também da parte de Deus, e ele vivia, né, com o espinho na carne, que a gente fala. Ele vivia com algo que lhe incomodava sempre de novo, fora o fato de ser preso, açoitado, tantas e outras situações. Mas ele também foi cuidado por irmãos na fé, assim como foi abandonado por irmãos na fé. Ele teve pessoas ao lado dele na cadeia que o sustentaram, assim como ele esteve sozinho. Em todas elas, ele pôde ver a bondade de Deus ali presente. Ele diz até um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, justamente por isso. E agora ele diz, todas as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, as minhas necessidades, elas não são más em si, elas também revelam o quê? A minha fraqueza, a minha pequenez, e que eu não sou nada sem o Senhor. Imagina se a gente pudesse fazer tudo, né? Sem precisar de Deus em nada do que fazemos. A gente sabe, porque muitas pessoas vivem assim. E são dias infelizes. E que bênção é poder ter o nosso Senhor. E poder chegar diante dele e dizer, Deus, eu não consigo. Deus, é só por ti, é só Jesus na causa que o pessoal diz, né? É só Jesus na causa, porque eu não consigo mais, Pai, tá difícil, né? E quando a gente olha, talvez o que você já viveu nesse início de ano, né? Eu disse, olha, se eu fosse contar só o que aconteceu nessas férias, eu dava um livro, né? Para alguns eu já contei, mas é que demora um pouco, dava outra pregação, né? Eu disse, Senhor! Eu cheguei a mandar um áudio, acho que foi para minha mãe e também para uma outra amiga, eu disse assim,
eu não sei o que Deus quer mostrar com tudo isso. Sei que ele quer mostrar, assim, um spoilerzinho do ano que vai acontecer, ou de repente, né, ele quer dizer, filha, eu tô contigo, né, e tal, quer mostrar justamente que não depende de nós, mas é que ele quem faz, mas ele mostrou com gosto, né, tá de parabéns. Então, assim, ele fez muito bem feito, né, tá de parabéns o Senhor, porque ele mostrou de fato isso mesmo, que essa força que nós nos vestimos não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. E que se eu posso estar hoje aqui pregando, né? Sem dessa vez o grande desafio é o fato de que não tem ninguém lá na minha casa, fora minha filha que voltou ontem para casa do retiro de adolescentes, né? E sempre o meu marido, ele esteve nos bastidores me ajudando em todos os eventos. E esse ano a gente optou para que ele fosse servir também. Então não tem o Alex para correr. Se eu não dei conta de ligar o computador de manhã cedo, eu não tinha o Alex para poder perguntar para ele como é que liga o negócio, né? O Google não me ajudou, então não foi, né? Então, assim, o Senhor, ele vai nos suprindo em nossas forças. Mas vem deles, queridos. Vem deles, nós precisamos entender isso. Por isso ela não tinha o medo do amanhã, entendem? Porque o amanhã, assim como o hoje, estava diante de quem? De Deus. E se está diante dele, esse spoiler, então, que eu brinquei dizendo que ele me deu do início do ano, se for o ano inteiro assim nessa intensidade, eu creio que o Senhor vai me suprir para chegar até o final dele, certo? Porque essa força não vem de mim, ela vem dele mesmo, do nosso Deus. Não é? Então o desconhecido não apavora ela. E ela pode entender aquele versículo de Filipenses 4:6 que diz: não andeis ansiosas sobre coisa alguma, porque o anseio dela, como nós falamos ontem na saudação, é ansiar em estar em quem? No Senhor. Porque ela é uma mulher que teme ao Senhor e está escrito aqui. Então, como seu maior anseio é temer a Deus, ela pode entregar todas as outras ansiedades dela diante do Senhor, na pessoa certa. E aqui diz também que ela se reveste não só de força, mas de uma outra coisa. O que é? Dignidade. O que nos dignifica? O que você já ouviu aí, assim, popularmente falando? O que dignifica o homem? O trabalho. O trabalho dignifica o homem. Quem não trabalha não é digno. Certo? Isso que nós mais ouvimos. Isso é meio forte, né? Quando nós pensamos nessa perspectiva. Quem não trabalha é digno. Né? E como se todas as pessoas que não trabalhassem só não trabalhassem porque não querem, né? E é interessante porque a gente tem muito isso, mas tem um monte de emprego, por que não trabalham? Né? E o trabalho torna as pessoas dignas. Lá em Concórdia, na cidade onde nós morávamos antes e éramos missionários, acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Mas é a capital do trabalho, certo? Eu gosto que o pessoal aqui no Brasil tem autoestima, né? Assim, todas as cidades são capital de alguma coisa, né? É capital da cuca, é capital do trabalho, é capital, não sei, a de vocês é capital do quê? Amizade, viu? Falei? Sempre tem capital de alguma coisa, é bom. O pessoal tem autoestima dos móveis aqui em São Bento e assim vai, né? Então lá é a capital do trabalho, queridos. E para quem não conhece, Concórdia é a sede da Sadia, hoje BRF, né? Mas a Sadia, então, fica no centro da cidade. A cidade foi se construída toda ao redor da sede da Sadia. E tem lá um museu, então, onde era a antiga casa do dono, fundador da Sadia, que foi também deputado, foi vereador, foi um monte de coisa aqui em Santa Catarina, até a nível nacional e tudo, né? Vocês devem conhecer, né? A história. Tem um busto dele lá. E embaixo do busto dele tem um dizer, está escrito assim: o que eu fiz da vida? Trabalhei. Né? É bonito, mas é triste também, né? Então, assim, não há problema em trabalharmos, de forma alguma, né? Há o tempo para todas as coisas na nossa vida, há o tempo de trabalhar, há o tempo de parar de trabalhar, mas não está dizendo aqui que o fato dessa mulher trabalhar e fazer as coisas é algo ruim, entende? Também nós temos que entender isso, não é ruim que a mulher precise sair para buscar o sustento da casa, porque tem casas que não se sustentam só com o marido trabalhando, o fato é isso, né? Que se a mulher não for trabalhar, ou às vezes ela é até uma mãe solteira,
numa situação dessa, a gente não tem como dizer para essa mulher que ela é obrigada a ficar em casa, senão Deus não gosta, certo? Então a gente tem que entender isso também. Há ocasiões em que as mulheres vão precisar buscar o sustento da sua casa. E às vezes vão ter momentos que o marido adoece, né? E ela vai ser a pessoa que traz a provisão para dentro de casa. E nós não podemos agora, como igreja, julgar essa mulher porque ela está buscando a provisão dessa casa. Há um momento para isso também, em que ela precisa fazer, certo? E aí quem a reveste dessa dignidade é o próprio Deus. É Deus quem nos dignifica. Porque quem nos diz que somos filhas e co-herdeiras do reino da graça é o Senhor Deus, certo? Então se nós somos algo, é porque o Senhor nos dignifica e diz, você é minha filha. A partir do momento que eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno agora filha e co-herdeira do trono da graça, do reino do Senhor Deus, certo? Então o reino de Deus não é um lugar lá no céu onde um dia eu vou, também é este lugar no céu, mas ele começa aqui. E eu posso viver este reino de Deus também aqui no meu dia a dia, não só lá na eternidade, certo? Então vivam com o Senhor já aqui neste tempo presente. Colossenses 3, 12 a 17, se quiserem anotar este texto e também até abrir, eu vou ler ele. Colossenses 3, 12 a 17 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, tá? 12 ao 17. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de todo o amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem umas outras com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja feito em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se você já comprou o nosso copo ali do departamento, lá atrás, a nossa caneca, você viu que esse é o nosso versículo lema do Departamento da Mulher. Tudo o que fizerem, seja feito em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam com amor em nome do Senhor Jesus. Então ela se reveste disso. Só que muitas vezes, queridos, nós queremos continuar com os trapos velhos. Sabe? Deus quer nos dar vestes novas. E nós queremos continuar carregando os trapos velhos. Não dá. Nós precisamos entregar. Não dá. Nós precisamos deixar isso diante de Deus. Toda a nossa arrogância, toda a nossa impaciência, todos os nossos medos, anseios, a nossa altivez, nosso egocentrismo, nós precisamos deixar diante de Deus, confessar quem nós somos diante dele e aí vestir as vestes novas que Deus tem para nos dar. Essa veste aqui vem do nosso Senhor. Versículo 26, o que está escrito ali na Bíblia de vocês? Lá do Provérbios. Não tem o 26 em Colossenses. É, lá no Provérbios, volta lá. Fala com sabedoria e ensina com amor. Levanta a mão aqui quem já não. Quem já colocou os pés pelas mãos falando coisa que não devia. Hoje, aqueles. Exclusivo hoje. Hoje ainda não tive esse privilégio, né? Tá. Ainda não. Então, queridas, fala com sabedoria e ensina com amor. Que precioso. Também há algo que nas escrituras do Senhor, muitas vezes nós vemos falar sobre a língua.
Provérbios é cheio de versículos sobre a boca, sobre a nossa língua. O livro de Tiago também fala sobre isso, tá? Então, Provérbios 10:31 diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Tá? Provérbios 10:31. Então, a palavra de Deus, ela nos traz conhecimento daquilo que é bom, justo e agradável, daquilo que é sábio, daquilo que vem da parte do nosso Deus. E não tem como a nossa boca proferir palavras boas, sábias, sem nós não lermos a palavra do Senhor. Nós precisamos ler ela diariamente. Sabe assim como você tomou o café da manhã hoje e vai tomar amanhã de novo? Você precisa para ficar bem aqui, acordadinha, assistindo essa palestra. Você precisa também todos os dias se sustentar dessa palavra para que da sua boca saia a sabedoria que vem do próprio Deus. Certo? Não é mágica, não tem mágica aqui. Tá? Não tem como isso acontecer sem vir do próprio Senhor, né? Então, a nossa língua, ela pode realmente ser algo que anima alguém, que traz palavra de conforto, apoio, mas também pode maldizer, pode colocar alguém muito para baixo, né? E talvez você pense ao longo da sua vida o quanto você já foi ferida por palavras. Palavras que lhe disseram na sua infância, que você carrega até hoje. Palavras que lhe falaram talvez dentro do casamento ou no relacionamento com alguém. E você precisa entregar essas palavras também diante de Deus, porque elas não significam quem vocês são. Vocês podem trazer isso diante de Deus. Né? Você não é mais aquela criança que talvez lá os seus pais diziam que você precisava isso ou fazia aquilo, ou que você não estava, né? Essas palavras entregue diante do Senhor e traga para Ele, para que Ele possa ressignificar isso. E assim, nós já temos um tabu, as mulheres, de ser pessoas que falam demais. Ok, algumas falam bastante, mas... né? Né? Mas isso também Deus pode trabalhar, tá, queridas? Eu sempre fui uma pessoa que falei bastante, não ainda falo tão pouco, né? Mas eu vejo que Deus já cuidou muito da minha vida, muito mesmo. Ele já administrou isso muito no meu coração, a ponto de que às vezes eu posso ficar muda num ambiente, entrar e sair sem falar nada, né? Então, assim, eu consigo ser a pessoa que ouve. Mas por muitos anos não fui a pessoa que ouviu. E eu sempre conto esse testemunho, já falei aqui para vocês e vou repetir de novo, né? Quando a gente foi morar na Alemanha, eu não sabia falar alemão, né? Só sabia repetir sempre a mesma frase, meu marido não está em casa, né? Fala com ele. Então assim, ou quero comprar um pão, ou sempre dizer sim para as coisas, ou aquela coisa, tá, que você faz quando você não entende. E eu fiquei 2 anos, né, porque a Ana amamentava e tudo, então até fazer curso de alemão e tudo, 2 anos morando lá, até poder você ter uma conversação de fato com alguém. Uma conversa profunda, você me entende? Porque poder responder só, sim, eu como isso, eu faço aquilo, ou na minha casa é assim, é muito fácil fazer em outra língua. Agora, ter uma conversa profunda, falar com alguém, né, isso passou alguns anos. E durante esse tempo, eu tinha uma irmã que convidou sempre para ir no estudo bíblico, né, eu ia. Mas eu era a única pessoa formada em teologia no estudo bíblico, certo? Que não falava nada, né? Que só ouvia. Então, durante aqueles anos todos, e muito adiante depois, eu deixei com que Deus fizesse isso mesmo. Eu não dava muita fala naquele estudo bíblico. Eu fiquei lá durante 5 anos e meio, ouvindo, tá? Entendendo, óbvio, depois tudo, né? Mas ouvindo. Deixando ser aquele lugar onde Deus estava falando no meu coração, Luciane, você não precisa ser sempre a pessoa que fala. Você pode ouvir também. Né? Isso é sábio. Porque nós podemos ser inconvenientes e até às vezes insuportáveis com o nosso falar. Precisamos deixar as pessoas ao nosso redor também, né, falarem e terem o seu espaço. Né? Então, cuidado. Cuidado com a franqueza também. Quantas vezes eu ouço as mulheres me dizer, mas tu sabe, eu sou direta, né? O que tem para falar eu falo na cara, eu não escondo. Isso não é bonito, tá, queridos? Isso não é bonito. Ser uma pessoa verdadeira, que fala com justiça e verdade, não significa falar tudo o que eu quero em todo momento, na hora que eu acho que provém, assim, ao vento. Às vezes tem coisas que eu sei e tudo sobre uma irmã,
E eu vou falar isso no tempo oportuno, eu vou orar para Deus. Eu vou perguntar a Deus, é a hora agora de eu ir conversar com ela sobre isso? Né? Preciso me conter um tempo, agora é o momento oportuno. Ou lá na sua casa, sua família, filhos, noras, maridos, certo? Eu não preciso ser aquela pessoa que fala tudo na lata para todo mundo e que as pessoas têm que engolir, porque eu sou verdadeira. Né? Isso não é sábio. Isso não é sábio. Então, Provérbios 10, 11 diz também que a boca de um justo é um manancial de vida. Eu acho isso tão lindo. Um manancial de vida pode ser a nossa boca. Já pensou? Um manancial a jorrar adiante. As pessoas estão tão secas, tão sedentas ao nosso redor. Onde quer que vamos, tão sedentas. Já não aconteceu com você de você só sentar despretensiosamente ao lado de alguém e a pessoa quase contou a vida dela para ti? E você ficou meio até sem saber o que dizer para ela, assim? Porque as pessoas estão sedentas por serem ouvidas. E que a gente possa trazer uma palavra. Ou se você não tiver uma palavra para fazer, ore por essa pessoa, ore com ela. Traga em oração diante de Deus se você também não tiver o que falar para ela naquele momento. Traga diante do Senhor. Você pode ser esse manancial a jorrar no deserto de muitas pessoas. De muitas pessoas. Peça a Deus que lhe use. Agora, não por último, o versículo 30, ele traz significado para dentro da vida dessa mulher num todo. Que diz que ela era elogiada pelo marido e pelos filhos por algo. E não era por todas essas milhares de coisas que ela fazia por eles, mas por ser uma mulher temente a Deus. E precioso isso. Poder chegar daqui a 2 gerações para frente da minha, e talvez eles não lembrarem mais do bolo que eu faço para eles, toda semana, os meus filhos, né? Sei lá, os meus netos e bisnetos. Mas poderem lembrar, talvez, de que eu fui a pessoa que trouxe a eles a vida de fé, que o Senhor os encaminhou, que pôde falar para eles palavras do nosso Deus. Eu oro a isso ao Senhor, que seja usada como uma mulher que possa, né, impactar gerações através não só daquilo que eu faço, mas também através da palavra do nosso Deus. Lógico que o fazer é muito gostoso, demonstra amor, demonstra carinho, demonstra afeto e é muito bom. Mas não só por isso, queridas. Eu recebi uma palavra de uma irmã o ano passado e era do Salmo 46:10, que diz assim: pare de lutar, eu sou o Senhor teu Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Pare de lutar. Eu sou o Senhor teu Deus. E essa foi uma palavra que me acompanhou ao longo do ano passado. Eu coloquei ela na frente do meu computador, todos os dias eu lia ela quando eu sentava lá para trabalhar. Pare de lutar, eu sou o Senhor teu Deus. Ela olhou para mim e disse: Luciane, o que você faz pela igreja, o que você faz na sua casa, o que você faz ali, né? Você é importante nesses lugares? Sim, ela disse, mas pare de lutar, eu sou o Senhor teu Deus, serei exaltado entre as nações. Ele faz a obra acontecer e nos usa, claro, mas nós podemos entregar tudo a Ele. Parem de lutar, Ele é o Deus. Ele precisa que nós cuidemos de quem nós somos, né? Do nosso relacionamento com Ele, com este Deus. Essa mulher tinha esse relacionamento com o Senhor. Por isso, outras coisas lhe eram acrescentadas porque vinham da parte do próprio Deus, certo? A formosura, a beleza, diz aqui, era enganosa. Lá em Pedro, em 1 Pedro 3, também lemos sobre isso, que a beleza, os enfeites exteriores, os cabelos trançados, as joias, né, elas não devem ser aquilo que ocupa o nosso coração, mas sim a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que tem um grande valor para Deus. Um espírito dócil e tranquilo, daquela que tem a paz que excede todo entendimento de viver com o Senhor, de viver com o Senhor porque não vem de nós mesmos. E aí o Lutero, né, que foi um dos pais da igreja, ele disse uma vez assim, que nos dias que ele estava bem ocupado, ele não orava por 1 hora, né?
ele orava 2, né? No dia que ele estava bem ocupado com bastante coisa para fazer. Isso não significa que agora eu estou dizendo para vocês que vocês são obrigadas a orar 2 horas diárias. Mas nós precisamos ter este tempo com o Senhor em todo o nosso viver. As nossas 24 horas, elas devem ser vividas com o Senhor, certo? Ele não deve ser somente uma porção diária que eu dou um temperinho para o meu dia a dia, certo? Agora eu temperei um pouquinho aqui, beleza? Tá bem salgadinho, podemos continuar o dia com o Senhor, certo? Eu preciso viver esse dia com Deus. Então, de forma bem prática, e não tenho aqui o visual para ajudar, como eu disse, hoje é na forma antiga, anotem aí 5 dicas, né? Os 5 passos para você ser uma mulher temente ao Senhor. Para uma mulher segundo o coração de Deus. 5 passos, iria aparecer muito lindamente num negócio aqui, mas não aparece agora. Então vamos lá. Primeiro, pergunte a sua motivação. Por que eu estou fazendo isso que eu faço todos os dias? Primeira coisa, faça essa anamnese do seu coração. Por que eu estou fazendo isso todos os dias? Lembre do versículo de Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois Cristo já nos serviu de antemão. Então lembrem disso, pergunte qual é a minha motivação. Pergunte isso diante do Senhor. Segundo, ore ao Senhor diariamente. A oração, ela não muda Deus. E talvez Deus nem precisava dela. Mas de alguma forma Ele nos faz participantes do seu reino. Através das nossas orações. E Ele nos ensina a clamar. Clamem, clamem. Para que as orações de vocês sejam atendidas. Então Ele nos quer fazer participantes do seu reino. Da sua graça. Então clamem ao Senhor. E algo que já foi ensinado para vocês aqui nos retiros, e eu quero falar para quem está aqui também pela primeira vez, existe uma disciplina espiritual que se chama Estácio, e que nós podemos praticar ela todos os dias na nossa vida também. Que é diante das coisas que eu vou fazer, eu estar trazendo em oração diante do Senhor. Por exemplo, no consultório médico, né? Você vai ao médico talvez até mais vezes do que gostaria de ir, né? E você está sentada lá. De forma intencional, você poderia orar pelas outras pessoas que estão ali. Se elas estão ali, é porque elas também têm algum problema de saúde, certo? Ore pelo médico que vai te atender. Do que ficar só no celular esperando chegar a sua vez de ser chamada. Você está na fila do supermercado, né? De novo, é mais um momento que a gente não tem mais a paciência da espera, né? Então a gente já logo tem que fazer alguma coisa. Então, também ore pelas pessoas que estão ali diante de você na fila, ou talvez até puxe um papo com essa pessoa, entende quem ela é, a vida dela. Esses tempos no mercado, a mulher que estava atrás de mim, descobri que era uma missionária lá, que estava não sei aonde, morando no mundo, e estava ali fazendo uma compra de passagem, né? E nós duas começamos a conversar. Então eu não saberia disso na vida dela ali. Aí nós conversamos, e tivemos uma longa conversa muito bonita ali, esperando aquela fila de supermercado, né? E você pode estar orando para aquela pessoa que está no caixa, diante de uma reunião de trabalho que você tem. Antes de entrar naquela reunião, ore também. Antes de conversas difíceis em casa, ore também. Coloque o seu dia, pequenas pausas de oração você pode estar fazendo, tá? Ao longo do seu dia diante de Deus. Terceiro, medite na palavra. Não somente estude a Bíblia, mas medite nela. Pega esse versículo agora de Provérbios 31 e fique remoendo, como a gente aprendeu no ano passado, né? Com a Paola no seminário. Então, você fique ali meditando, remoendo essa palavra do Senhor, certo? Você precisa fazer isso, degustar a palavra de Deus. Não precisa somente ler e ler. Eu preciso ler a Bíblia em 1 ano, porque senão eu não alcanço meus objetivos. Não, talvez você vai ler somente 10 capítulos neste ano, mas você vai ler, reler, entender, buscar ajuda para entender aquele texto e fazer sentido aquilo na sua vida. Como aquele versículo que eu falei para vocês do ano passado. O ano inteiro Deus falou comigo através daquele único versículo, certo? Então façam isso, meditem na palavra. Quarto, planeje. Tenha um planejamento sobre aquilo que vocês estão vivendo, certo? Não vivam só seus dias assim, mas planejem. O Senhor também nos dá isso, essa criatividade, né? Ele nos deu um cérebro para pensar, mas se você não sabe como planejar,
Busque alguém que lhe ajude, ou seus filhos, ou alguém que trabalha com planejamentos, porque como eu disse, a gente vai chegando, a idade nossa vai avançando, e aí vem vindo essa parte que nós precisamos cuidar, às vezes, das nossas finanças sozinhas, a gente acaba, né, ficando às vezes viúva, situações vão acontecendo, e a gente precisa ter esses planejamentos, certo? Já desde agora, e vamos planejando, nunca é tarde para a gente planejar os nossos dias. Ah, Luciane, mas não tem mais muito, mas eu vou ficar do jeito que tá. Né? Não, queridas. Planeje para poder viver bem esse tempo que o Senhor te deu aqui e usufruir dele, certo? Desse tempo que Deus tem te dado, em discipulado, em rotinas, em administração da sua casa. E o quinto, e muito importante, faça pausas e descanse, né? Já ouvi da parte de vocês, esse risca bem forte. Faça pausas e descanse. Porque talvez você olhou essa mulher aqui e ficou cansada só de olhar tudo que ela fazia, né? Então faça pausas e descanse, queridas. Isso é um mandamento de Deus, tá? Olha, descanso não é uma coisa assim que a gente faz quando a gente quiser, tá? É assim como tá lá os 10 mandamentos, não é para matar, não é para roubar, tá escrito o quê? Descansar. Certo? É um mandamento de Deus. Deus já sabia que a gente não ia cumprir, colocou nos mandamentos. Lá nos 10, na prioridade, né? Aí eu vou colocar aqui no top 10 para elas saberem que é para fazer, né? Então assim, descansem, façam pausas, se ajudem a fazer isso, a descansar umas às outras, né? Se precisar, peça alguém que te ajude a fazer isso. Porque quando nós vemos, basta puxar um fio, né? Você queria no café da manhã poder fazer às vezes um devocional, um negócio, tirar uma pausinha um pouquinho mais longa, daí você pensou, não, mas vou pôr só aquela roupinha para bater enquanto eu já vou aqui, aí eu vou descansar. Mas daí tu passou ali para ver aquela roupa para bater, tu já lembrou que tinha um calçado ali que ficou, que daí que eu não sei. Quando deu meio da tarde, tu pensou, epa, não foi. Não veio o descanso, não veio a leitura bíblica, não veio a oração, não veio mais nada, né? Porque não deu, eu não consegui, óbvio. Né? Então assim, descansem no Senhor, façam descansos ao longo do seu dia, façam o seu descanso semanal, ele é bíblico, ele é da parte do nosso Deus. E tem mais uma coisa, eu falei ontem ainda para o pessoal da equipe, tem um livro da Tish Warner, aquele que é a Liturgia do Ordinário, ela fala sobre descanso e ela diz ali algo muito precioso, em que ela diz que o descanso é uma entrega diária diante de Deus. Então, se você quer aprender a entregar a sua vida diante de Deus, aprenda a descansar, tá? Porque todos os dias, quando você dorme, você morre, certo? E acorda no outro dia pela graça do Senhor. Você não sabe. Você precisa aprender a descansar para aprender a confiar e entregar em Deus, certo? É um exercício perfeito diário que Deus nos deu. É dormir mesmo, sabia? É dormir. E a Bíblia diz que quem vigia é Ele. É Ele. Aos seus amados dá enquanto dormem. Né? Liturgia do Ordinário. É muito precioso esse livro, tá, queridas? Porque ela traz o nosso dia a dia, desde escovar os dentes, até você enviar um e-mail para uma amiga, tudo como um passo a passo no seu dia a dia e a conexão com os textos bíblicos. É bem interessante. Tish Warner. Ficou ruim. Vai Liturgia do Ordinário que vocês vão achar, tá? Mas assim, Tish quase como mesa em português e alemão, assim, sabe? Mais ou menos assim. Meio parecido com isso, assim, um Tish. É parecido com isso, tá? Vocês vão achar, Liturgia do Ordinário. Eu não sei se tem para vender ali, né? Tu não tem? Tem um? Corram. Tem um para vender. Quem chegar primeiro? Dá. Olha ali, já tá todo mundo levantando a mão. Pode fazer encomenda, Solange aceita. É isso aí, tá? E queridas, nós queremos encerrar então essa palavra do Senhor com esses 5 passos para vocês. Nós vamos ter logo nossos pequenos grupos para continuar a falar mais sobre esse texto ao coração de cada uma de nós. E eu quero encerrar lendo o Salmo 139. Mas não todo, completo, tá? Eu vou ler o Salmo 139, o versículo 13 até o 16 para vocês. Recebam essa palavra como vinda do Senhor. Salmo 139, 13 e 16, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você sim pode ser essa mulher de Provérbios. Ela existe. É a mulher que teme ao Senhor. É essa mulher. Então, a pergunta se a mulher de Provérbios 31 existe, sim, ela existe. É a mulher que teme ao Senhor. É uma mulher segundo o coração de Deus. Ela não é a mulher que faz tudo, certo? Ela é a mulher segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres sábias, tementes a Ele e que vivem em integridade, serviço a Ele, refletindo esse caráter de Cristo. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e orar? Senhor, Tu nos sonda e nos conheces. Sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos. Tu esquadrinhas todo o nosso pensar, nosso meditar, o nosso coração. Tu sabes, Senhor, o que temos vivido e nós queremos entregar diante de Ti. Entregar em descanso, entregar, Senhor, em confiança. Pai, Tu conheces todas as nossas limitações, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. E nós queremos entregar diante de Ti, para que sejam transformadas em sabedoria, graça, serviço, refletindo o caráter de Cristo, que é bom, perfeito e agradável, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos façam essas mulheres sempre de novo tementes a Ti, Senhor. Que possamos aqui retornar a este primeiro amor em Cristo Jesus. Todos os dias que possamos nos encontrar contigo, Senhor, desde o amanhecer até que se ponha o sol, que possamos estar em Tua presença, confiando a nossa vida, a vida da nossa casa, a vida da nossa família, as nossas gerações a Ti, Senhor Jesus. Obrigado porque a obra é Tua, Pai, e Tu nos usa como Tu queres. Faça-lhe se cumprir o Teu querer. E, Senhor, nós Te clamamos agora pelo restante do que vamos viver ainda nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.